Budapeste. Ele procura Marcelo Trigão. Quero agradecer muito a Deus, nós estamos com paz e com saúde, nessa manhã memorável da posse do senador Eduardo Lopes na presidência do nosso partido. Nós já fizemos reuniões aqui, não conseguimos encher essas cadeiras. Hoje me pareceu até que tinham umas pessoas um pouco inconformadas, que chegaram mais tarde e não conseguiram estar aqui ouvindo e vendo o que está fazendo, o que mostra que o nosso partido está crescendo. E não é só aqui dentro, não. Os carros estacionados na rua também já estão comprando esquina. Isso é bom. Poucos partidos estão crescendo como nós estamos crescendo. E nós estamos crescendo de uma maneira certa. Você não consegue olhar uma árvore crescendo. Ninguém consegue ver o próprio cabelo crescendo, ou a própria unha crescendo. Porque tem um crescimento natural. É mais ou menos imperceptível. Só quando está assim, grande que se nota. Nosso partido está crescendo dessa maneira. Com luta, com esforço, disputando eleições, não se vendendo, mantendo a ética. E isso é uma boa semente que na hora certa vai dar frutos. É impossível não. Nosso planejamento, como diz o presidente, é de médio prazo, é de longo prazo, mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá porque nós somos gente de bem e que está fazendo a política do bem. Eu quero com muita honra saudar o presidente nacional, o doutor Marcos Pereira, que exatamente tem dado para o nosso partido essa visão. Nós temos rompido fronteiras. Antes nós éramos um partido muito evangélico, muito fechado dentro da nossa própria igreja e de algumas que se relacionavam conosco. Essas mudanças de presidente de partido que o presidente efetuou, exatamente abriu portas, abriu fronteiras para muitas outras lideranças, que, embora não sejam evangélicos, são católicos, ou espíritos, o que for, são pessoas do bem, com as quais nós temos toda a afinidade. Então, nós não estamos construindo a igreja, nós estamos construindo um partido político. Um partido político para crescer, conforme diz o presidente, se engrandecer, servindo o povo, tem que ser composto de todas as representações populares. Então, aqui no nosso partido, nós temos todos os movimentos da sociedade. E são bem-vindos, e vão debater, e vão expor suas opiniões, e vão depois respeitar o voto da maioria. E aí nós vamos sair juntos para as nossas lutas. É dessa maneira que nós vamos chegar nessas metas de dobrar a nossa bancada e de eleger governador no Rio e em Roraima. É com todos, a participação de todos. Presidente, muito obrigado por ter trazido essa visão ao nosso partido. Agradecer a presença também do Jorge Hilton, nosso líder na bancada federal, expressivo líder que tem mostrado lá no Congresso que não precisa ser grande para ter qualidade. Não, grande no partido, não é pessoa, é o tamanho. Jorge é um gênio político, com a sua maneira mineira de ser, falando sempre por último, mas trazendo soluções para os enigmas mais complicados que afligem a nossa presidenta Dilma. E olha, foi falado aqui o nome da nossa presidenta, e eu também gostaria de dizer e cultuar no coração de vocês respeito à nossa presidenta, que foi supliciada aí nas últimas manifestações e colocaram sobre ela pesos, responsabilidades e culpas que ela não tem. Nossa presidenta Dilma, além de enfrentar uma rotina muito pesada, ela não passa menos de 10 horas no gabinete e de estar constantemente viajando. E quando ela viaja, o nível de estresse é enorme. Por quê? Porque ela não gosta de avião. Quando o avião começa a balançar, ela fica tão incomodada. Suas mãos, ela não gosta de viajar, mas tem que viajar. Ela é presidente do Brasil, como é que vai viajar? Tem que viajar. Agora, não é só isso. Quando ela volta para casa, cuida da mãe,
que está com Alzheimer. Você cuidar de um idoso não é fácil. Agora, cuidar de um idoso com Alzheimer, hein? Não é fácil. Cuida também de uma tia idosa. E todos nós sabemos que a sua juventude, 3 anos, foram passados nos porões da ditadura, onde malvados bateram muito nela. Se vocês lerem o livro que conta a biografia da Dilma, vocês vão ver. E a nossa presidenta realmente merece todo o respeito, todo o carinho, toda a admiração do PRB. Fique aqui também consignado a minha fala. Não menos ilustre e não menos guerreira, a Rosângela, de quem eu sou pai por merecimento, não por antiguidade. Isso é uma conversa de políticos lá de Minas. Essa frase é engraçada porque foi o Zé Maria Marim que disse isso, quando era vice-governador de Minas Gerais, e encontrou uma cantora lírica que ele conheceu quando era jovem. E ele disse assim: mas, ô Luizinha, você está tão esbelta, tão jovial, tão elegante. Eu disse: ó, Zé Maria, eu já sou avó, mas por merecimento, não por por merecimento, igual minha esposa, já tem 2 netinhos, está cuidando deles agora, mas é por merecimento. A Rosângela tem uma trajetória muito bonita. E eu gostaria que vocês olhassem para essa mesa, sempre de uma maneira, como assim, inspiradora para as nossas lutas políticas. Quando, me desculpe aqui voltar a uma citação bíblica, mas quando Moisés perguntou o nome de Deus, ele disse: eu sou. Naquela época, os deuses se apresentavam para os gregos como eu tenho, ou eu fiz. Deus que fez o universo, que fez o mar, que fez o céu, que fez a natureza, que tem do Olimpo e tal, mas Deus se apresentou como eu sou. Isso é muito importante a gente aprender. Porque um líder político, ele precisa ser, acima de tudo, ser. As pessoas que querem fazer a política como Deus eu tenho, e acharem que para ser eleito precisa de dinheiro, e muito dinheiro, para comprar apoio jornalista, partidos, esse caminho não é bom. Esse caminho é curto e é fatal. Leva ao fracasso. A Rosângela, como todas as pessoas de bem, sabem que o trabalho é que leva a gente a atingir o objetivo. É o esforço, é a luta, é o desprendimento, é o idealismo, é a renúncia, é o sacrifício. E ela tem uma trajetória dessa. Por isso, ela nunca imaginou ser a presidente nacional do PRB Mulher, quando ela estava atendendo os doentes no Hospital da Posse. Uma anônima, obscura, uma menina qualquer no meio do povo, mas seus gestos, sua devoção, seus plantões, sua assiduidade, seu carinho, etc. e tal, estavam preparando ela para aquela posição que ela iria assumir lá na frente. Mas isso não serve só para ela, não, serve para mim, serve para nós todos. Pequenos gestos, seja de um líder de uma comunidade no morro, de um sindicalista, de um pastor, seja de um enfermeiro, um professor, é no dia a dia, no seu cotidiano, que ali vai se formando um líder político, cuja biografia é a sua maior, diria, credencial. É sim, o sujeito pode cuidar dos animais, como eu estou vendo aqui, um que é dedicado aos animais. Então ele tem o seu grupo de pessoas que vão apoiá-lo. Há uma refletividade. O político, o seu discurso normalmente é demagógico, ele nunca diz o que o povo tem que ouvir, ele diz que o povo gosta de ouvir. E simplesmente, em todas as sociedades, civilizações, em todos os tempos, ocorre. Mas tem que haver uma refletividade, o povo tem que olhar e ver o político. Aquele ali é um operário, aquele ali é um professor, aquele ali é um líder sindical, aquele ali é isso. Aqueles que compram o mandato
e não parecem com nada, são só políticos na eleição, e tem vida curta, fazem pouco, não transformam a vida das pessoas. E quando fazem por circunstâncias de aliança com o governo federal, etc. e tal, no final sustentam. A Rosângela é um exemplo desse para nós. Como também é exemplo o presidente do meu partido. Eu sei que ele despreza todo tipo de honraria pela formação cristã que tem. Nós todos aqui, a gente fica elogiando um ao outro porque são de ritual político, mas nenhum de nós, no fundo, assume isso aqui como coisas pessoais. Nós somos servidores do povo e queremos manter essa situação nossa nos cargos que Deus permitir que a gente ocupe. Mas o Eduardo, me permita, Eduardo, até a incontinência verbal de citar isso aqui. Mas eu gostaria muito que o meu partido conhecesse não o presidente, não o senador, o líder político, o deputado federal que teve um mandato irrepreensível, mas também o homem. O Eduardo, quando era jovem, menino, o pai dele, como o meu, foi, por diversas razões, vítima do alcoolismo. Eu sei que é isso que cansei de pegar meu pai caído na porta de bar. E era uma vergonha para mim e minha mãe. Meu filho único aí com 2 irmãos. Nós passamos esse drama. É uma coisa difícil. A mãe, uma dessas mulheres extraordinárias, que, por tristeza vamos dizer assim, fatalidade do destino, não estava no Senado quando ele tomou posse de senador, tinha de trabalhar de noite para sustentar os meninos. Ele ouviu um vizinho dizer, uma vizinha, esses meninos vão dar em nada. Por quê? Pai cachaceiro, mãe prostituta, sai para se vender à noite. O que vai ser essa criança? Não ser nada. Não ser nada na vida. Mas, menino ainda, ele disse, eu e meus irmãos não seremos assim. E Deus ouviu aquela frase, aquela oração, aquela determinação. Poderia aquela vizinha apostar no futuro, na perspectiva gloriosa que Deus tinha para aquele menino, cujo diagnóstico era tão pessimista na época? Então, pois bem, eu sou. Nós precisamos perguntar, antes da gente querer fazer e ter, o que eu sou? Por que eu estou no partido? Qual a razão de estarmos aqui? O Rio de Janeiro já não tem políticos apenas que tenham ou façam. Eles querem políticos que inspirem a mocidade que hoje desalentada cai no crack. Olha, nós, na ilusão dos nossos pensamentos, eu, Lula e os outros que viemos no Rio fazer aliança com o Cabral, achavam que quando o desemprego no Rio de Janeiro fosse próximo de zero, a nossa violência seria baixa. E o João Mendes? Querido amigo João Mendes, companheiro querido, que abandonou a Embratel para fazer uma carreira sem visto do povo, outro homem de idealismo, de renúncia. Nós achávamos que quando o desemprego fosse baixo, a violência ia acabar. Não, o povo está trabalhando, tem dinheiro, Alves, não vai ter violência. E a violência do Rio de Janeiro é anômica. Meus companheiros do partido, todos os anos ocorrem no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, 55 mil roubos de carro, 6 mil estupros, 10 mil homicídios, 120 mil lesões corporais dolosas, briga de faca, de garrafa, atropelamento, bala perdida, roubo, assalto, mão armada, 70 mil, furto, 130 mil. Vocês já imaginaram isso? Então nós achávamos que quando o desemprego fosse zero, baixo, nós íamos ter a violência baixar. Não baixou. Desemprego está, no Rio de Janeiro está, em níveis muito baixos, mas a violência continua enorme. E o povo vai na rua. E muitas vezes, nem sempre, né? Os desesperados são pacíficos, queimam ônibus, quebram as coisas. Qual a razão principal de toda essa violência, se não é razão econômica? Se não está faltando emprego nem dinheiro? Olha, hoje, nós já podemos dizer aquilo que tínhamos como intuição no passado, é que
Um governo não se faz com obras nem com leis. O que vale é o espírito do governo. É o espírito dos governos que motivam, que inspiram, que levam as pessoas a acreditarem no seu próprio futuro e na construção de uma vida melhor para os seus filhos à frente. A classe política hoje está desgastada. Poucas acabei de fazer, no Rio de Janeiro, 46 pesquisas qualitativas. A pesquisa qualitativa é diferente da quantitativa. Na quantitativa, a gente vai para a rua, pega uma pessoa que está passando, ou bate na porta dela e diz: se a eleição fosse hoje, candidato com você vota em quem? Eu voto Fidel, voto no Garotinho, voto fulano, voto Beltrano. Na qualitativa, Soninha, Magé, querida irmã, Deus te abençoe. Eu sei que a sua biografia é tão honrada como dos outros que estão aqui. Acredito na sua vitória, vamos trabalhar muito. O que ocorre? Na qualitativa, você vai fundo. Vamos fazer uma comparação. É como se a gente estivesse tomando uma sopa de ervilha. Você não precisa tomar a sopa, o panelão inteiro, para saber qual é o gosto. Você pega uma colherzinha, põe na boca, que é o gosto da panela inteira. Isso é uma quantitativa. Você pega 1000 pessoas, você já sabe qual é a opinião do Estado do Rio de Janeiro, do nosso povo. Mas imagine que não fosse uma sopa de ervilha. Vamos imaginar que fosse um caldo verde, é isso? Um caldo verde, a couve pesada, ela afunda. Então, se você pegar por cima, você pega só água salgada. Você tem que mexer o panelão. Na qualitativa, a gente mexe o panelão. Você pergunta a pessoa: você vai votar em quem? Mas por que você vai votar? E em quem você não vota? E por que você não vota? E como é que está a vida? Então, eu fiquei atrás de um vidro, porque a coisa ocorre assim: você fica atrás de um vidro e as pessoas são chamadas de 16 a 20 anos, de 20 a 40 anos, 60. Classe A e B, C e D. Essas pessoas são recrutadas de acordo com as pesquisas. Então, das 10, 2 são Garotinho, 2 são Crivella, uma é Jandira, uma é Lindbergh, 3 não sabem o que são. São indecisos. Elas estão se reunindo pela primeira vez, mas todas têm a mesma classe social, de tal maneira que não querem pagar mico. Tem advogado, tem médico, mas também tem operário, tem motorista de van, tem babá, tem empregada doméstica, dentro da idade das classes, tem ali um lanchinho e elas pensam antes de falar. E aí está o valor da pesquisa. Saber o pensamento. Ela fala a sua opinião e os outros vão debater, comentar. Para saber se a senhora está falando, realmente é uma coisa lógica, não é? Se tem bom senso, não tem. Olha, nos 46 grupos, 460 pessoas, é um desalento o que as pessoas pensam dos políticos. É uma tristeza o que eles falam de nós. Ladrões, interesseiros, vigaristas, desqualificados, desmoralizados, mentirosos, enganadores, prometem e não cumprem, só pensam em si. E essa imagem se reflete quando o diretor do hospital muitas vezes faz um edital para comprar roupa de cama, remédio, e acha que também tem que ter vantagem, que o mundo não tem jeito, que todo mundo está roubando, que eu tenho que cuidar da minha vida, ou sei que não vai construir a escola, o empreiteiro, o fiscal, o sujeito que está no Detran, o outro que está na concessionária de água, de luz, do forno. Fica uma coisa insuportável, porque os políticos não dão o exemplo que tinham que dar. Olha, podem até construir grandes obras, podem até ser pessoas de muito sucesso pessoal e riquíssimos, podem fazer e ter, mas na hora de ser, na hora da substância do espírito, ali a coisa é um desalento. E cabe a nós, o PRB, pela missão que temos do nosso ideal, dos nossos princípios sagrados, reverter isso. E olha, eu quero dizer uma coisa para vocês.
seria o maior desalento da minha vida ver o meu partido fracassar, porque eu tenho convivido esses 10 anos como senador, como ministro, com todos os partidos. Vocês me conhecem, eu já fui criticado, chamado de tudo, mas eu não critico ninguém. Acho que as coisas chegam no lugar certo, no momento certo, e será sempre assim. Me arrependo de ter a vida inteira agido assim. Mas não vejo nas forças políticas do nosso país quem possa trazer um espírito diferente do que esse que está por aí. Que vai, eu diria, comprometer a maior riqueza do nosso país, são nossos jovens. Meninos, meninas, que hoje estão crescendo com valores absolutamente diferentes das nossas tradições, dos nossos antepassados, que nós herdamos. Por uma sequência, dizer assim, insuportável de escândalo, de roubalheira, de tudo. Nossos maiores líderes políticos do Estado do Rio de Janeiro hoje falam mais baixo do que o Amarildo, que do túmulo morto ele clama por justiça e a sua voz é ouvida pelo povo. Nossos grandes líderes, nossas maiores autoridades não podem sair na rua sem serem vaiados, estrondosamente, se escondem, às vezes por seguranças, e muitos, não são poucos. Eu acredito no nosso esforço. Eu acredito em tudo que nós passamos. Aqueles que estão conosco há mais tempo sabem como foram duras derrotas, e nós tivemos. Mas nem nos momentos mais difíceis das nossas agonias nós nos diminuímos. Pelo contrário, as pesquisas hoje mostram que nós crescemos no coração do nosso povo. Nós crescemos no coração do nosso povo. Nós encontramos forças na nossa própria dignidade e na fé em Deus para suplantar todas aquelas maquinações do ódio, das intrigas, das mentiras, das falsas teorias que falavam de mim e da minha igreja, de todos que compõem a maior parte do meu partido. Hoje já nem digo isso, hoje no meu partido nós somos minoria, mas no passado éramos maioria. E lutamos muito. E vocês são testemunhas de tudo que nós passamos. Hoje, surpreendentemente, o PRB, na figura do Crivella, quando eu falo Crivella, estou falando de nós todos, é a menor rejeição do Rio. Eu precisava estar vivo para ver esse dia chegar. Porque me lembro das vezes passadas, quando eu dizia e perguntava para os meus botões, como diz a Dilma costuma dizer, engraçado, ela fala assim, pois é, dão tanta declaração que a Dilma diz, eu acordo de manhã, leio o jornal, e vou para ver o espelho e falei, Dilma, o que você está aprontando quando eu estava dormindo? Ela me contou isso. Não é possível. Eu devo ter um clone aí, alguém que anda falando, eu não disse nada disso. Assessor do Planalto, então a presidenta declarou. Nós, muitas vezes, olhamos pesquisas, era um disparate na eleição. Quais as razões para isso? Eu não sabia explicar. Rejeição explosiva lá em cima. Hoje nós temos a menor rejeição. E se você estudar as eleições estrategicamente do ano que vem, e vale a pena a gente pensar nisso, nós precisamos sair daquele mato, dando a vitória, nós somos um partido que todos os demais procuram. Todos querem fazer aliança com a gente no segundo turno e já nos procuraram, já nos falaram sobre isso. Não importa com quem a gente vá para o segundo turno, nós seremos um polo de atração para todas as demais forças do nosso Estado. Isso não há um analista político, um cientista político que negue. Pelo nosso perfil, pelo nosso caráter, pelo nosso passado e pelo nosso futuro. De tal maneira que hoje, dando posse aqui ao nosso presidente, nós estamos, presidente Marcos Pereira, focados nesse nosso objetivo. Nós precisamos dobrar nossa bancada. Nós precisamos eleger governadores. Todo esse povo que está aqui pode ter funções importantíssimas
numa nova administração, que as ruas estão mostrando o povo quer renovar. O povo quer trocar. O povo quer trocar e o povo é sábio nas suas decisões. Chegou o momento, chegou a nossa hora. Um candidato a governo do Estado tem também voto de legenda. A nossa legenda é sempre forte, 10. As pessoas guardam o nome. Isso é muito importante para eleger vocês, tanto estaduais como federais. Nós vamos buscar aliança com partidos menores, que vendo perspectiva de poder, olhando para o candidato do PRB e vendo que há possibilidade de chegar ao poder, vão conosco fazer aliança, para conosco governar. E fazendo aliança com partidos menores, vamos facilitar a eleição daqueles que têm 30, 40, 50 mil votos. E isso vai dar mais perspectiva para cada um de nós quando sairmos às ruas para conversar com as pessoas. Não vamos mudar a maneira de ser, porque chegamos até agora, com todas as lutas, aonde chegamos, somos gente do povo, gente simples, não vamos envergonhar vocês nem o povo brasileiro, não faremos alianças espúrias, nem venderemos nosso ideal por dinheiro que for. Nós vamos continuar firmes. Nosso objetivo de construir o Rio de Janeiro com os nossos sonhos, para nós e para os nossos filhos. Muito obrigado.